Amados, o tema que eu trago hoje como da mensagem é o chamado à humildade no ministério. Eu repito, o chamado à humildade no ministério. Quero chamar a atenção a todos vocês que quando falo chamado à humildade no ministério, não olhamos só simplesmente para o pastor. Quando olhamos na palavra ministério, é envolvimento naquilo que é o serviço ao Senhor. Amém? Então, todos nós, a princípio, estamos a ser chamados a essa humildade neste serviço do Senhor. Deus tem nos chamado a viver um evangelho que desafia expectativas humanas. O mundo valoriza posições, poderes, reconhecimento, status, entre outras coisas. Mas quando olhamos para Jesus, nós encontramos um padrão completamente diferente de liderança. Ele nos chama a um caminho de humildade, serviço e amor genuíno. Jesus chama cada um de nós a essa humildade, a este serviço, a este amor, não por falsidade, mas amor genuíno. E é disso que falaremos hoje, sobre como liderar no reino de Deus, o que significa, acima de tudo, servir. Então é disso que gostaríamos de refletir junto em relação a este assunto. Afinal, falamos tanto da humildade ao mês todo de fevereiro. O que seria ser humilde? Ser humilde é reconhecer os próprios limites. É reconhecer os próprios limites e a importância das outras pessoas. Amém? Sem achar superior ao outro. Devemos perceber esta palavra humilde. E quando olhamos para a liderança, olhamos que é a capacidade de motivar, orientar, influenciar um grupo de pessoas a atingir um objetivo comum. Amém? Então, todos nós somos líderes. Podemos não ser da igreja, das nossas casas, em algum aspecto das coisas que nós temos. Mas o que iremos incluir aqui é no Senhor. A primeira coisa que eu queria frisar ou tocar, salientar que a minha pregação vai ser meio diferente como o habitual. O habitual seria eu ler uma palavra e debruçar no meio dela, mas hoje eu simplesmente trago uma reflexão a cada um de nós sobre esse serviço ao reino de Deus, sobre este serviço, sobre este chamado à humildade no ministério. O primeiro aspecto que eu queria partilhar com vocês é que, sendo nós líderes, sendo nós responsáveis, Jesus ele nos chama a atenção, a palavra da Bíblia nos chama a atenção que devemos ter cuidado com a superioridade. Amém? Devemos ter o cuidado da superioridade. Por que falo isso? A primeira coisa que precisamos vigiar é este perigo de superioridade. É tão difícil, especialmente quando estamos em posições de liderança, nos afastamos de certas pessoas e começamos a sentir que nós somos mais especiais que os outros. Amém? Quando nós estamos na liderança, a tendência é essa. Nos sentimos mais especiais que os outros. E a palavra de Deus vem nos chamando a atenção sobre essa questão de se achar o melhor. O Evangelho nos adverte contra essas coisas. Só para não falar à toa, quero convidar os irmãos para abrir os vossos livros, a vossa Bíblia, em Gálatas. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Vamos lá. Gálatas 6:3. Para quem encontrou, por favor. Gálatas 6:3. Amém?
Misericórdia. Misericórdia. Gálatas 6, 3. Quem pode me ajudar? Obrigado, irmão Gil. Veja o que o Gálatas ele diz. Se alguém pensa em ser alguma coisa no meio das outras pessoas, se engana a si mesmo. O que precisamos quando estamos neste chamado à humildade, a esse ministério, é necessário que saibamos ser humildes. Não olhar o grau do status, o grau de poder em que onde nós temos autoridade de espizinhar, assim como dizem as pessoas lá por fora. Espizinhar os outros porque eu sou, porque eu tenho, porque eu fui. E a palavra de Deus vem nos chamando a atenção com cuidado com essas coisas. Cuidado com essa atitude de superioridade. O fato só de nós sermos líderes, o fato só de nós sermos responsáveis, aos que não estamos na dianteira deles, simplesmente eles vão poder reconhecer esse grau, não nós. A palavra de Deus nos chama a sermos humildes. Aliás, pelo contrário, quando a nós mesmos nos exaltar, a palavra de Deus diz o quê? Nós seremos humilhados. É necessário perceber que Jesus, que é o Filho de Deus, se fez servo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, que era uma tarefa muito complicada, muito difícil, lavar pés de alguém. Imaginem só, o sucos está saindo do serviço, né? O pé dele mesmo, chulé é a casa. E chegando lá, tem que falar para alguém lavar. Parecer algo de zombaria com a qualidade da pessoa. Mas Jesus, querendo mostrar essa humildade, fez a questão de lavar os pés dos seus discípulos. Isso mostra o quê? Para nós sermos maiores, devemos ser menor. Amém? Para nós sermos maiores, precisamos ser menor. Aliás, é o ciclo da vida. Quando nós nascemos, a nossa estatura é pequena, é baixa. Com o passar do tempo, o que acontece? A gente desenvolve os músculos, vai desenvolvendo os outros organismos corporais, que nos tornarão um homem maduro. Então, tudo isso parte dessa questão de humildade. Jesus vem chamando a atenção também a nos comportarmos como crianças. Amém? É necessário que nós percebamos isto. É necessário percebermos isso quando estamos diante do ministério de Deus e na dianteira do serviço ao Senhor. Que o fato fundamental para todas essas coisas é a humildade. Jesus não teve a necessidade de se autoproclamar que eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder. Quando Jesus se encontrava lá com os discípulos, ele fez a questão de questionar: o que as pessoas dizem quem eu sou? Os discípulos, um a um, começaram a responder. Outros dizem que tu és o Elias, tu és o Moisés. Ele disse: tudo bem. E para vocês, quem eu sou? E quando foi dada a resposta que tu és o Filho de Deus, o que a palavra de Deus diz? Jesus disse: guarda no teu coração. Bendito tu és. O que nós precisamos é, através das nossas ações, através do nosso comunicado, através dessa influência, através dessa orientação, dessa motivação, é que vai nos definir o nosso status, aquilo que é a grandeza que nós somos diante dos outros. Então, colocando-se em primeiro lugar, olhando para essa questão de se autoproclamar, ou melhor dizendo, não ter o cuidado dessa superioridade, pode nos levar a cair nos erros. Amém? Temos visto isso, muitos líderes, muitos pastores, esquecendo outros, levando os outros a mau caminho, porque eu sou o pastor, porque eu sou o líder, então devem fazer isto. É um dos aspectos que vamos ver ao longo dessa palavra. Temos visto isso na sociedade. Em algumas igrejas nossas, temos visto isso. Então, nós, como defensores da nossa fé através da palavra de Deus, temos que olhar esse cenário.
temos que chamar a orientação, temos que chamar a atenção, queria dizer eu, a termos um cuidado disso, de não abusar das pessoas. Como diz na sociedade, abuso de poder, né? E o outro aspecto que eu queria falar, como eu disse, é uma simples reflexão naquilo que é a nossa vida. Muita coisa já foi falada. Importa referir que quando nós estamos lá, liderar, ou melhor dizendo, liderar no reino de Deus, não é sobre o status ou reconhecimento, mas sim sobre o servir. É sobre o ser menor, para que Cristo seja maior. Quando nós nos colocamos no grau de humildade, quem é exaltado? É Deus. Quem é glorificado? É Deus. Quem é engrandecido? É Deus. Temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. Eu não dizia aqui que não estou a falar do pastor, mas estou a falar de cada um de nós. Porque em algum momento, quando nós temos cargos nas nossas igrejas, temos que ter esse tipo de comportamento. Assim sempre, que a palavra de Deus vem dizer que nós somos atalaia um do outro. Importa com que nós nos chamemos a atenção de modo a alcançar o varão perfeito, a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Amém? Amém? A outra questão que eu queria chamar a atenção e partilhar com vocês como reflexão sobre a submissão. A submissão, ou melhor dizendo, submissão não é omissão. Como eu vinha dizendo, que as pessoas têm se confundido muito por serem pastores, por serem líderes, por serem apóstolos, têm de abusar do seu poder e colocando aspectos que não vai de acordo com a vontade de Deus. E nós somos chamados como ovelhas, como lideramos, a olhar à luz da Bíblia o que a palavra de Deus vai nos chamar. Se as coisas estiverem errado, nós temos que corrigir o próprio líder. Amém? Se as coisas estiverem errado, temos que corrigir o nosso próprio líder. Não vou falar coisa da cabeça. Vamos ler aí junto Gálatas 2. Vamos ler junto Gálatas 2. Vamos ver aí dois líderes, um a ensinar a coisa que não podia e o outro a trazer a verdadeira coisa. Gálatas 2, versículo 11 a 14. Vou ler para que todos vocês percebam. Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na carta. Quem está a falar isso? Paulo. Porque era repreensível. O que quer dizer? Que as coisas que ele falava não eram corretas. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, repito, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então estamos a olhar aqui o Pedro a ensinar certas coisas, a fazer certas coisas que não iam de acordo com o Evangelho. Olhando Paulo, que não deveria ser dessa forma, houve a necessidade de chamar a atenção a Pedro. Se nós lermos a história de como Pedro conheceu o Paulo, traria aqui uma boa percepção. Note, quando Jesus ele ressuscita e vai preparar um lugar, levanta-se um senhor chamado Saulo, que vai atrás de todos aqueles que acreditavam em Jesus, que eram discípulos de Jesus. E já haviam lá os discípulos confinados a poder louvar, a poder adorar a esse Deus. Ou melhor, resumindo a história, que Pedro e Paulo não tinham um bom relacionamento. Por quê? Porque
Talvez em algum momento nós somos aqui na igreja. Levantou aquele como responsável, se ele matava, ele adulterava, e nos esquecemos do perdão e a misericórdia do Senhor. Então aqui encontramos esses dois homens a querer mostrar que eu sou superior que você. E o outro a dizer, não é isto que o Evangelho diz. Olha a luz da Bíblia. É isso? Se não, tenhamos a atitude do Paulo. Traga a tua Bíblia, traga o teu Evangelho, está aqui, e vamos debater. Não nos diz respeito nós, sendo superiores, a induzir os outros ao erro. Pelo contrário, nós precisamos ser um exemplo. Porque é dos exemplos que as pessoas confiam em nós. Amém? Se Jesus não tivesse um bom exemplo, ninguém poderia confiar em Jesus. Somos chamados a ter cuidado com a superioridade e percebermos que a submissão não é omissão. Submissão verdadeira não é ser cego, é ser honesto, é amar tanto que quando vemos algo errado temos coragem de dizer a verdade com humildade, visando sempre o crescimento de todos. Claro que esta chamada de atenção deve trazer uma reestruturação. Não é porque fomos chamados a chamar a atenção, desculpa a redundância, temos que ir para lá sem nenhum objetivo. Se nós chamamos tanto, como tem muitos já falaram aqui, que quando nós queremos educar uma criança, a tendência é o quê? É arrancarmos uma vara da sua idade. Chamboquearmos um pouco, não? E a pessoa vai perceber. A vara da correção. Mas tudo à luz da Bíblia. Amém? O terceiro e último aspecto, devemos perceber que a verdadeira liderança é humildade e serviço. Jesus nos deixou o legado claro. Quem quiser ser maior, seja o servo de todos. Volto a repetir. Quem quiser ser maior, seja servo de todos. Eu ser servo do irmão Beto, ser servo da Suzana, ser servo do pastor, assim vice e versa. Vão perceber que ninguém vai se colocar no grau de superioridade do outro. Aliás, todos vão correr. Sabe, eu quero vos dizer um segredo. Pelo menos do tempo de trabalho que eu já tive. Né? Quando temos um chefe, que ele se coloca na posição de querer ser visto como chefe, muitas vezes deixamos gente sozinho cair na cova. Porque temos medo de como vai encarar os nossos problemas. Você se quis perceber? O que eu quero dizer, quando você é superior, tem que lembrar-se de ser humilde, porque nós, como servo, como pessoas que vão atrás de ti, não vamos ter o medo de poder te dizer algo. Amém? Então, note que isso é importante. Já viram se Jesus dissesse, eu sou o próprio Deus? E trouxesse aquela senhora que foi pega no adultério, não iriam trazer. Já temos um Deus na terra, então deixa. Mas por causa da humildade, por causa da forma que ele falava, da socialização, dos ensinamentos, das orientações, as pessoas não tinham medo de ir para lá. Eu vos pergunto, o Bartolomeu, quando passava daí o Herodes, acredito que ele tinha medo de gritar. Aquela senhora que sofria 12 anos de fluxo de sangue, se passasse aí o Herodes, teria medo de se aproximar. Mas como Jesus era social e humilde, o que aconteceu? Deu a coragem com que essa senhora aproximasse a Jesus e fosse curada. Amém? A seara é grande. E precisamos ser pessoas que buscam a humildade, pessoas que percebam este serviço, pessoas que, acima de tudo, saibam reconhecer que não são melhores que ninguém.
Há um pastor que diz assim: todos nós somos substituídos. Todos nós. Se me permite, eu queria partilhar com vocês algo aqui. Quando eu comecei a trabalhar na Vodacom, antes de eu trabalhar num ano assim, fui para lá, ia comprar celular. E quando fui lá, fui atendido por uma colega. Colega não, no sentido de... Quando fui para lá, ela me atendeu mal. Me atendeu mal. Eu disse: olha, tu não podes tratar pessoas dessa forma. Não, porque é meu conhecido, o senhor, sei lá, tudo bem. Eu disse: um dia você vai ser minha mulher. Falando o verdadeiro. Que Deus me condene se estiver mentindo. Falei isso para ela. Sem ter conhecimento de eu ia trabalhar na Vodacom. Meses passaram e entrei lá. E não reconheci ela. Depois de um tempo, reconheci que era ela. E veja o que Deus faz. Me tornei chefe dela. Está a perceber? Então, cuidado com o grau de superioridade. Valorize os outros como a ti mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Não é porque você hoje enche e-mail, não porque tu tens no status e que queres vizinhar todo mundo. Seja humilde. E nós não possamos omitir informações. Não podemos submeter-nos a coisas que não fazem sentido, coisas que não nos dão o crescimento espiritual. Amém? A nossa oração deve ser para que possamos nos lembrar de todos do exemplo de Jesus Cristo. Que Ele nos inspire a viver com humildade e servir com alegria e colocar os outros à frente de nós. Para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos o prazer de poder estar na terra dessa bonança de Deus, é necessário que nós valorizemos primeiro os outros e nós sejamos os últimos. Amém? 3 aspectos que eu queria deixar, que eu deixei como reflexão. O primeiro é o cuidado com a superioridade. Cuidado. Lembre-se do que o Gálatas diz. Se alguém se acha que é alguma coisa, está se enganando. Porque todos nós, diante de Deus, somos iguais. Temos 2 olhos, temos 2 pés, temos 2 mãos, temos uma cabeça e temos cabelos. A segunda coisa é percebemos que a submissão não é omissão. Porque é o pastor que fez, então não vou falar. Pronto. Logo, o que diz a palavra de Deus? Seja falar é chame a atenção ao pastor. Chame a atenção à pessoa que está do seu lado. Chame a atenção ao seu conhecido. De forma a encontrar soluções para lá. E a última coisa é, a verdadeira liderança é humildade e o serviço. Meus irmãos, vai ser palavras que não fazem sentido, mas eu queria chamar a atenção a cada um de vocês. Talvez algum de vocês não percebam hoje o que aqui falou-se, mas eu queria que cada um de vocês essa palavra estivesse gravada nos vossos corações. Hoje somos simples, amanhã seremos líderes. Hoje somos as pessoas mais simples, amanhã seremos chefes. Hoje não temos trabalho, amanhã teremos trabalho. Não se esqueçam disso. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer pelo espaço e convidar o pastor para orar por nós. Obrigado por essa palavra.